Olá, hoje nós vamos apresentar aqui um slide de conteúdo sobre a disciplina Mediação, Conciliação e Arbitragem. Meu nome é Jerusa Arruda e nós vamos falar sobre o Instituto da Arbitragem no Brasil. Então acompanhem os slides que eu vou passar e em seguida procurem criar os comentários em cima a partir das leituras que vocês forem fazendo aqui. No Brasil, foi instituído, já de algum tempo, historicamente, três institutos, ou três formas de resolução dos conflitos: a mediação, a conciliação e a arbitragem. A legislação arbitral atual é a Lei 9306, de 1996, que sofreu alteração pelo novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. E é essa lei que vocês vão acompanhar a partir de agora. Então acompanhem esses slides, façam as leituras, que isso é de fundamental importância aqui. Quem e o que pode ser submetido a um processo arbitral? Artigo 1º da lei. Como as partes elegem a arbitragem? Antes e depois do litígio. Artigo 3º da lei de arbitragem. Como funciona o processo arbitral? Artigo 5º da lei de arbitragem. Nós temos a arbitragem ad hoc e a arbitragem institucional. As fases do procedimento arbitral: a fase de instrução, a fase postulatória, a audiência de instrução, as alegações finais e a sentença. Ou seja, desde a solicitação do pedido de instrução arbitral, a apresentação das argumentações e da defesa, a audiência de instrução, a apresentação das alegações finais pelas partes e o prazo para apresentação de sentença pelo árbitro. O histórico da arbitragem no Brasil, 1494, um litígio entre Portugal e Espanha, onde o Papa Alexandre VI foi o árbitro. 1603 a 1824, na Constituição, o título 16, livro 2, dos juízes árbitros, foi instituído no Brasil. Em 1824, artigo 160 da Constituição Imperial, que colocava a arbitragem nas causas civis e penais. 1831 foi editada uma resolução que tratava das controvérsias relativas a seguros e alocação de serviços. Então aqui nós temos a primeira momento da arbitragem compulsória no Brasil, ou seja, as partes não tinham poder para escolher quem seriam os árbitros.
Temos o Código Comercial de 1850, que adotou a mesma linha entre 1831 e 1837. E o objetivo aqui da arbitragem é para tratar de questões comerciais. Temos a Constituição da República de 1891, que suprimiu a arbitragem de particulares, e o Instituto da Arbitragem é usado apenas para resolver questões envolvendo fronteiras e questões de guerra. A arbitragem entre particulares retorna apenas no ano de 1916, com o primeiro Código Civil, artigos 1037 a 1048. Em 1923, o Brasil assinou um protocolo de Genebra, com cláusulas arbitrais aplicadas à arbitragem comercial internacional. O ano de 1934, nós temos a Constituição, que fala também da arbitragem comercial, porém tal regulamentação não foi realizada, o que tornou o artigo da Constituição inoperante nesse sentido. Ao final aqui, nós trouxemos novamente a questão do Protocolo de Genebra e da Constituição de 34, para dar uma ênfase de que só com o Código Processual de 1939 houve a unificação do processo civil brasileiro e também se estabeleceu as normas sobre arbitragem nos artigos 1031 a 1046. A Constituição de 1946 foi a primeira a inserir no texto o princípio do monopólio da jurisdição, afirmando que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Esse princípio foi mantido pela Constituição de 1967 e 1969. Significa dizer que nestas constituições a arbitragem novamente só era permitida para questões internacionais e possibilidade de guerra. E possibilidades de guerra. O Código de Processo Civil de 1973 substituiu as regras do Código de 39, criou novos procedimentos especiais de instrução contenciosa, lá no título 1º, entre os artigos 1072 e 1102. E esses artigos foram expressamente revogados pela Lei de Arbitragem. Em 1975, foram expedidos decretos que ratificaram as convenções internacionais sobre arbitragem. Nós tivemos 2 decretos, o Decreto 90 e o Decreto 93. E aqui nós temos a importância da ratificação das convenções de ordem internacional. Outro marco importante na arbitragem no Brasil, um processo histórico, foi a Lei 9099, que é a Lei de Juizados Especiais Civis e Criminais. O Coutinho fala sobre a instauração do juiz arbitral na Lei de Juizado se dá de forma atípica, uma vez que a escolha dos árbitros também não é livre. E, finalmente, em 1996, foi editada a Lei da Arbitragem, Lei 9307. Ela sofreu algumas reformulações no ano de 2015, pela Lei 13.105.
Tivemos também 2 decretos, um de 2003 e outro, e também o de 2002, ou seja, em 4 de junho de 2003 foi expedido o decreto que promulgou o acordo do Mercosul sobre arbitragem. E em 2002 tivemos um decreto que ratificou a Convenção de Organização das Nações Unidas sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. É chamado de Convenção de Nova York. Esses 2 instrumentos são marcos imprescindíveis com relação à arbitragem internacional e a forma como o Brasil lida com esse instituto no contexto da ordem internacional. Alguns dispositivos do Código de Processo Civil sobre a matéria. É importante frisar que a arbitragem no Código de Processo Civil tem base no seu artigo 3º, né? Faz uma referência ao artigo 3º da própria Constituição. O Código de Processo Civil, ele prevê esse instituto para a solução das controvérsias entre as partes, onde o árbitro ele tem a competência para decidir entre as partes. Então, na conformidade do artigo 3º da lei, as partes interessadas podem submeter a solução dos seus litígios ao procedimento arbitral. Então, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o que deve prevalecer é a vontade entre as partes. Nós temos aqui o artigo 3º do Código de Processo Civil, que em resumo diz: não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. Então, o reconhecimento do instituto da arbitragem, como também da conciliação e da mediação dentro desse processo, e solicita, né, que devem ser estimulados esses meios de resolução de conflitos. Nós temos aqui o artigo 485 do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá do mérito toda vez que dizer respeito a acolhimento e alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Artigo 1112, também do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, inciso 4, quando fala do instituto da apelação, que aí essa apelação tem um efeito suspensivo, toda vez que, além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Aqui nós trouxemos uma definição de arbitragem, alternativa extrajudicial de resolução de conflitos, que trata sobre direitos patrimoniais disponíveis. É uma decisão em consenso realizada onde o terceiro decide entre as partes, que é o árbitro, e a escolha desse árbitro se dá em função da confiança que as partes têm nele. Aqui nós falamos também sobre as 4 espécies de equivalente jurisdicional. Nós temos quatro formas de solução onde as partes têm autonomia para escolha da resolução dos seus conflitos. É uma técnica não jurisdicional para a solução desses conflitos, embora não seja uma jurisdição, ela serve para solucionar. Vejamos quais são essas espécies, ou essas 4 espécies de equivalente jurisdicional. São os meios de solução de conflitos. Nós temos a autocomposição, onde o terceiro não decide pelas partes, a negociação, a conciliação e a mediação. Na conciliação e mediação existe um terceiro. Na negociação, a tratativa do diálogo é direta entre as partes. E temos a heterocomposição, né, que é uma lide processual. No caso em questão, nós falamos da arbitragem, que é uma alternativa jurisdicional ao procedimento judicial. Aqui nós temos os marcos normativos. Em preto estão os marcos normativos internacionais, como o Protocolo de Genebra,
a Convenção de Genebra sobre a execução de sentenças arbitrais, a Convenção de Nova York, a Lei Modelo da UNCITRAL, a Convenção de Washington. E em verde nós temos a legislação doméstica, ou seja, aquela que foi produzida no nosso país, desde 1932, aqui algumas referências, como aquele que promulgou o Protocolo de Genebra, a própria Lei da Arbitragem aqui acima, 1996, o Decreto 4311 de 2002, que promulgou a Convenção de Nova York, e o Código de Processo Civil, que trouxe a modificação ao Instituto da Arbitragem. Um conceito doutrinário sobre arbitragem, de Carlos Alberto Carmona. Ele diz que a arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nessa convenção, sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia de sentença judicial, portanto. Mais conceito sobre arbitragem, também com base no mesmo autor, Carlos Alberto Carmona, com base no livro Arbitragem e Processo, um conteúdo, um comentário à Lei 9307. Aqui o Carmona reforça justamente que a arbitragem é um meio alternativo de solução de controvérsias. O árbitro tem poder para decidir entre as partes e a decisão do árbitro tem eficácia ou força de sentença judicial. Existem dois tipos de arbitragem, a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc. Na arbitragem institucional, significa dizer que uma instituição privada, como a Câmara de Arbitragem, por exemplo, ela é que vai dizer as regras, mas, no entanto, não é ela que decide, quem decide é o árbitro. E a arbitragem ad hoc é quando as regras elas são estabelecidas pelas próprias partes ou supletivamente pelo árbitro. Aqui nós temos a legislação específica, tanto para a arbitragem institucional, aqui tem os dispositivos da Lei de Arbitragem, CIC 1321, mas a questão ainda sobre a arbitragem ad hoc, que, como falamos, as regras são fixadas pelas partes, supletivamente pelos árbitros, e não dispõe de assistência especial de um organismo externo. As partes é que vão decidir. O conceito do que é a arbitragem ad hoc, trago aqui para os senhores, com o que é esse procedimento arbitral, não segue regras de instituição. A arbitragem ad hoc justamente, que a expressão latina significa para um determinado ato, então para cada ato, para cada situação, as partes têm autonomia para decidir. A arbitragem institucional, uma definição, não é a instituição que julga, Ela estabelece as regras procedimentais. Ou seja, as partes buscam uma instituição especializada para servir de intermediação. Eles têm um procedimento interno. E aí nós temos a escolha do árbitro, esse sim que vai decidir. Então aqui é uma questão específica sobre a arbitragem institucional. Aqui eu trago o artigo 1º da lei, que quando fala sobre capacidade das partes, aqui fala sobre a arbitrariedade subjetiva, e aqui a capacidade para contratar tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Quando fala em direitos patrimoniais disponíveis, fala-se aqui da arbitrariedade objetiva. Direitos patrimoniais, porque trata de um conjunto de direitos de valores econômicos, e disponíveis, porque o objeto a ser discutido na arbitragem ele pode ser alienado, pode ser renunciado ou pode haver uma transação. Nós temos aqui os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, eles foram incluídos em 2015 pela Lei 13.129, e aqui fala especificamente da participação da administração pública, seja ela direta ou indireta.
Então, a administração pública pode utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. No entanto, conforme diz o parágrafo 2º, a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração da convenção da arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. O parágrafo 3º foi incluído também pela Lei 13.129, a Lei de Arbitragem, e ele fala o seguinte, que as arbitragens que envolvam a administração pública serão sempre de direito e respeitarão o princípio da publicidade. A regra do artigo 2º é que diz que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade. Quando é de equidade, significa dizer que as próprias partes elas têm autonomia para definir os parâmetros para o diálogo e a decisão. No entanto, toda vez que uma das partes for a administração pública, as regras a serem aplicadas, o princípio a ser aplicado é o princípio de direito. Então, as arbitragens que envolvam a administração pública serão sempre de direito e respeitarão o princípio da publicidade. O procedimento arbitral, aqui nós temos o princípio da autonomia da vontade das partes. A lei da arbitragem reconhece a autonomia privada, em diversos momentos, como artigo 1º e artigo 3º. Então, a opção de submeter um litígio à arbitragem é um exercício da autonomia privada, o verbo poder. Então, aqui, as pessoas capazes de contratar poderão, as partes interessadas podem submeter a solução de seu poderão. A escolha da forma de julgamento e normas aplicadas. Poderão as partes escolher livremente, poderão também as partes. Então, o procedimento arbitral, a própria lei do procedimento arbitral estabelece como princípio a autonomia da vontade das partes, conforme espelha esses dispositivos legais aqui. Ainda sobre o princípio da autonomia da vontade, nós temos o artigo 21 da lei, que diz: a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-lhe ainda as partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral disciplinar. Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. As partes poderão postular, por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Então, aqui nós temos o princípio da autonomia da vontade reforçado. Essa é a regra desse artigo. Então, os princípios processuais aplicáveis à arbitragem. Então, como é uma alternativa ao procedimento jurisdicional, nós vimos as fases que vai desde a instrução até a decisão do árbitro. O parágrafo 1º diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 21 diz o seguinte: serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Princípio do devido processo legal. Então, contraditório, igualdade entre as partes, então a redução mínima de garantias do devido processo legal é fundamental para o procedimento. Princípios relacionados aos árbitros, da imparcialidade dos árbitros e do livre convencimento. Então, a autonomia também do próprio árbitro e a lisura com que ele vai se pronunciar no procedimento. E a confidencialidade, ou seja, é um procedimento sigiloso. Existem tendências à discussão acerca da matéria e objeto da arbitragem. Então, a arbitragem ela pode ser utilizada pela administração pública, a arbitragem de investimento, no direito societário, no direito trabalhista, no direito tributário. Então, é uma área extremamente complexa, mas ao mesmo tempo abrangente. Então, são tendências aqui com relação à matéria e objeto da arbitragem. Tanto na administração pública quanto no investimento societário, trabalhista e tributário são exemplos.
A arbitragem é fruto de um negócio jurídico denominado convenção de arbitragem. Então, existem duas espécies aqui. Essas espécies de arbitragem, elas estão previstas em dois artigos, o artigo 4 e o artigo 9 da Lei de Arbitragem. Fala da cláusula arbitral, que é aquela cláusula escrita no próprio contrato, em documento anexo ou em aditivo contratual, ou seja, antes do litígio, como já foi falado aqui. A cláusula do compromisso arbitral, que é um pacto entre as partes que, diante de um conflito já existente, se obrigam a submetê-lo à arbitragem, e ela pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial é quando as partes encerram o procedimento judicial e submetem o conflito à arbitragem, ou seja, há um processo, mas a parte, durante o curso desse processo, prefere suspender e submeter o procedimento arbitral. Ou extrajudicial, quando é firmado após a existência do conflito, porém antes da propositura da ação judicial. Então, fique claro aqui, existe a cláusula arbitral, ou seja, num contrato ou em um documento anexo aditivo ao contrato, as partes estabelecem, havendo um conflito com relação a um litígio com relação a essa relação processual, a essa relação jurídica, então nós vamos resolver a questão através de um instituto arbitral. Isso antes da existência do conflito. Após a existência do conflito, podem existir de duas maneiras, né? O compromisso arbitral. Foi promovida uma ação, está em plena caminhar de um processo judicial, então as partes encerram o procedimento judicial e submetem o conflito à arbitragem. Então, o compromisso arbitral pode acontecer no processo judicial ou extrajudicial. Ou seja, extrajudicial significa que não existe processo. Então, é firmado após o conflito, porém antes da propositura de uma ação judicial. Então, ficando claro que o compromisso arbitral é o pacto entre as partes que, diante de um conflito já existente, se obrigam a submetê-los à arbitragem judicial, porque eles encerram o procedimento judicial e vão para a arbitragem, ou não existe processo judicial. Então, é um compromisso arbitral extrajudicial, firmado após o conflito, porém antes da propositura da ação judicial. Nós trouxemos aqui um conceito, né, sobre a Convenção de Arbitragem. É a matriz do método administrativo de solução de conflitos. A convenção é o gênero da qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então, aqui temos alguns exemplos. No caso da Espanha, o convênio arbitral não tem essa divisão, mas na França, na Itália e no Brasil, adota a divisão entre cláusula compromissória e compromisso arbitral. Segundo Celso Barbe Filho, a cláusula arbitral ou compromissória constitui uma estipulação inserida em um contrato qualquer, através da qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem a solução de eventuais controvérsias surgidas na interpretação e aplicação daquele contrato. Diferença entre cláusula e compromisso arbitral. O que é cláusula compromissória e o que é o compromisso arbitral? A cláusula compromissória é a previsão em contrato e tem caráter preventivo, ou seja, antes do litígio ocorrer. E o compromisso arbitral é um instrumento firmado pelas partes por meio do qual, diante de um conflito existente, manifesto, deflagrado, é necessário direcionar ao juiz arbitral para a solução da questão. Então, aqui é a diferença entre cláusula e compromisso arbitral. Então, a previsão, conforme dissemos aqui está o inteiro do artigo 4º, parágrafo 1º, que fala justamente da cláusula compromissória. Façam a leitura. Vamos lá. E existem dois tipos de cláusula. A cláusula chamada de cláusula cheia e a cláusula chamada de cláusula vazia. O que é cláusula cheia e o que é cláusula vazia? A cláusula é cheia quando, ao definir pelo compromisso arbitral, a cláusula ela prevê todos os detalhes necessários para que seja instituída a arbitragem. A cláusula é vazia quando apenas se prevê o uso do instituto da arbitragem.
sem prever quem vai arbitrar, como será o procedimento. Então, no contrato, pode ter uma cláusula vazia, ou seja, porque ela apenas diz o seguinte: havendo conflito, ele será decidido pela arbitragem. Ou poderá ter uma cláusula cheia, que além de colocar que o conflito será decidido pela arbitragem, pode detalhar, né, dizer como será o procedimento, inclusive definindo quem poderá ser o árbitro. O artigo 5º da lei fala sobre a cláusula compromissória cheia. Portando-se as partes, a cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral, institucional, entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento, ou seja, no aditivo, a forma convencionada como se dará a arbitragem. Então, a cláusula compromissória cheia contempla o início, o regulamento, as regras para o desenvolvimento do processo, a quantidade de árbitros, os requisitos, né? Então, são as regras que vão harmonizar o próprio regulamento, são algumas questões que podem aparecer na cláusula cheia. A cláusula compromissória vazia tem previsão no artigo 6º da Lei da Arbitragem. Não havendo acordo prévio sobre a forma para instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem por via postal ou por outro meio de comunicação. Parágrafo 1. Não comparecendo a parte convocada, comparecendo, recusar-se a afirmar o compromisso, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do Poder Judiciário, a quem originalmente tocaria o julgamento da causa. Então, a cláusula compromissória vazia, também chamada de cláusula em branco, é quando há uma lacuna quanto à forma de instalação da arbitragem, é necessária a notificação inequívoca da outra parte, pode-se comparecer e assinar, ok? Pode comparecer, a outra parte, ela pode comparecer à audiência, né? Foi convocada, mas ela pode comparecer e assinar, ok? Pode comparecer e se recusar a assinar, então segue com ação judicial, e se não comparece, também é remetida a uma ação judicial. Ou seja, a ida da outra parte à audiência de instrução e julgamento não significa que ela vai concordar com as propostas que ali estão. O artigo 7º da Lei de Arbitragem citado aqui, que fala também da cláusula compromissória vazia, ou seja, existindo a cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará previamente a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de um comum acordo. Parágrafo 3º, não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo na própria audiência ou no prazo de 10 dias, respeitando as disposições das cláusulas compromissórias e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, parágrafo 2º desta lei. Então, aqui há uma referência à cláusula compromissória vazia, porque como ela só designa a possibilidade do uso do instituto da arbitragem, esses requisitos aqui previstos devem ser observados. Então, outros parágrafos também do artigo 7º, que diz o seguinte: se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito. A ausência do autor, sem justo motivo a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. Então, a cláusula compromissória vazia tem uma disposição no artigo 7º, que fala da ação judicial do artigo 7º.
não pode entrar no mérito, ou seja, nesse caso o juiz não entra no mérito da causa, ele apenas decide sobre a questão da cláusula compromissória. Então, a defesa do requerido na ação judicial que visa a obtenção do compromisso arbitral, todas as alegações contra a proposta do requerente, inclusive vícios, nulidades de convenção de desacordo com algum item do que se pretende impor no compromisso. A sentença de procedência valerá como compromisso arbitral. Aqui isso quer dizer o seguinte, ó, está uma cláusula compromissória vazia estipulada no contrato, dizendo que se havendo conflito, ele será decidido através do juízo arbitral. Muito bem. Não diz mais nada. Não diz do procedimento. As partes não conseguem um acordo. Então, se entra com o pedido ao juiz, e o juiz não vai decidir sobre o mérito do conflito. Ele vai decidir garantir que existe sim um compromisso arbitral e que sobre aquele litígio o procedimento deve ser o procedimento arbitral e não o procedimento jurisdicional. Então, a sentença do juiz em cima disso é para consolidar de que existe o compromisso arbitral e o litígio proveniente daquela cláusula, daquele litígio entre aquelas partes, só poderá ser resolvida via procedimento arbitral e não procedimento jurisdicional. Então, considerações finais acerca dessa diferença entre cláusula cheia e cláusula vazia, né? Nós trouxemos aqui as palavras do Francisco José Carrali sobre isso. Leiam com calma essa descrição aqui, essa parte do slide, né? Fiquem atentos a essa definição. Vamos lá. O autor ainda faz algumas considerações sobre cláusula cheia e cláusula vazia. Ele diz, enfim, o melhor por certo é firmar um contrato com cláusula compromissória cheia, para evitar essas celeumas, né, de interpretação e ter que levar um juiz para decidir acerca disso. Então, foi possível, no ato da formulação do contrato, da formulação do negócio jurídico, estabelecer a cláusula cheia? Use a cláusula cheia. A cláusula vazia é uma exceção à regra. Então, sempre que for possível, o Carrali, na verdade, ele dá uma sugestão, procure estabelecer através da cláusula cheia e não da cláusula vazia. É isso que ele diz. Enfim, o melhor por certo é firmar o contrato com cláusula compromissória cheia, mas, sendo esta inviável e inconveniente naquele momento, diante das peculiaridades do negócio, a cláusula vazia pode atender muito bem as expectativas das partes naquele momento. Dentro disso, aqui traz uma mensagem do Confúcio, que ele diz o seguinte, o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. Ou seja, as nossas ações, nós somos responsáveis por elas. Então, atribuir a culpa a um terceiro de algo que é nossa responsabilidade diz respeito a um homem inferior. É isso que Confúcio quer falar. Dentro desse contexto, nós temos ainda o que se chama de cláusula arbitral patológica, que se trata de uma redação contraditória, confusa, com erros e impropriedades, com defeitos. Exemplo, indicação de instituição arbitral que não existe. Instituir uma Câmara determinada, mas que diz que será aplicado o regulamento de outra. Cláusula que não estabelece claramente se será por arbitragem judicial ou extrajudicial, enfim. É uma cláusula patológica porque é uma cláusula doente. Ela não ajuda em nada, ela só prejudica. Então, essa cláusula patológica, ela é invalidada pelo Poder Judiciário ou decidida pelo árbitro. Aqui nós temos o artigo 8º da lei, o que fala da autonomia da cláusula compromissória. Cabe ao árbitro decidir de ofício, ou provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem.
Isso é uma interpretação restritiva do artigo 114 do Código Civil de 2002, que diz o seguinte: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Então, avaliar a intenção das partes para tentar salvar a arbitragem. Então, é importante que a cláusula de arbitragem, que é a cláusula compromissória, ela espelhe uma realidade compreensível. A ideia basicamente é essa. Temos também a cláusula arbitral escalonada, quando expressamente consta da cláusula compromissória que previamente à arbitragem as partes buscam a solução do conflito através da mediação ou conciliação. Isso tem uma previsão lá no artigo 21, parágrafo 4º. É o que se chama o princípio da escolha e da pertinência, ou seja, em contratos de execução continuada, obras que envolvam, por exemplo, parceria privada, efeito a terceiros, maior tempo de espera para a composição das partes, não confundir a cláusula MED-ARB com o artigo 21, parágrafo 4º da Lei da Arbitragem. Então, existe uma autonomia da cláusula compromissória. Não é uma cláusula acessória, mas é uma cláusula autônoma. Exemplo, a lei exige escritura pública para transferência de direitos reais imobiliários e as partes convenciam no instrumento particular. A cláusula compromissória no contrato. A questão da forma de transferência está contra a lei, mas a cláusula compromissória continua válida. O árbitro julgará a inviabilidade do contrato. Ou seja, no contrato pode existir alguma designação que é irregular. Então, nesse caso, a cláusula compromissória ela continua válida, porque ela vai estabelecer que o litígio será resolvido através de um procedimento arbitral. Então, são duas situações diferentes. A cláusula ela tem autonomia, ela é totalmente válida. O que pode não ser válido é outras questões que são lançadas no contrato. Compromisso arbitral, nós temos também, pode ser aproveitado na instrução do processo judicial, isso é a previsão lá no artigo 10 da lei. Então, constará obrigatoriamente do compromisso arbitral o nome, a profissão, estado civil e domicílio das partes, o nome, profissão e domicílio do árbitro, a matéria que será objeto da arbitragem, o lugar em que será proferida a sentença arbitral e, originalmente, a causa que os fixe por sentença. Então, artigo 10 da lei. Temos aqui o artigo 11 também da lei de arbitragem. O que poderá ainda ser fazer parte do compromisso arbitral, como local, os locais, autorização para que o árbitro julgue por equidade, o prazo para apresentação da sentença, a indicação da Lei Nacional de Regras Corporativas, a declaração da responsabilidade pelo pagamento de honorários, a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros. Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para tal. Temos aqui o artigo 12, como fala da extinção do compromisso arbitral, como, por exemplo, no inciso 2, falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. E aqui são as situações, portanto, de extinção do compromisso arbitral. Efeitos da convenção arbitral. O efeito positivo e o efeito negativo. Enquanto efeito positivo da convenção arbitral, temos que é dirigido às partes que deverão submeter ao litígio à jurisdição privada. Então, a questão da autonomia das partes na escolha. É negativo em relação ao Estado, que será privado de analisar o mérito da controvérsia. Isso lança aqui essa ideia para reflexão, né?
do que pode ser considerado como efeito positivo e efeito negativo da convenção arbitral. A convivência entre a cláusula compromissória e a eleição de foro, né? A diferença entre elas. Não há conflito, pois a cláusula compromissória pode estabelecer que apenas algumas questões serão objeto da arbitragem, sendo que as demais serão de competência do Poder Judiciário. Também pode haver convivência entre as duas, quando se tratar de efetividade da sentença arbitral para tal. Quem pode ser árbitro? Artigo 13º da lei. São todas as pessoas capazes que gozam da confiança das partes. Poderá ser árbitro qualquer pessoa capaz de que tenha a confiança das partes. Aqui dispõe o artigo 13 da lei de arbitragem. O artigo 19 fala do procedimento, né? Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único ou por todos, se forem vários. É aqui o parágrafo 1º e 2º, que fala sobre esse procedimento. Faça a leitura aí do slide, o termo inteiro teor do artigo. E aí ele se reporta desde aquele início da instrução, com a instituição da arbitragem. O artigo, parágrafo 2º, fala da interrupção da prescrição. Vamos lá. Aqui são as fases do procedimento arbitral, a fase postulatória. Aqui as partes apresentaram todos os argumentos e documentos que fundamentam. A parte autora que propôs a arbitragem junto com a petição inicial, os documentos que a comprovem. Depois tem a parte contrária, né, da defesa, da apresentação dos procedimentos. Tem a fase probatória. A fase decisória. Meu Deus.